Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindo a mais um episódio do Nós da Nutrição. Esse é o Narrações. No Narrações, nós lemos alguns documentos que são interessantes sobre o contexto de alimentação e nutrição, e esse episódio de hoje, a Tayana Lindemann vai continuar a leitura do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Esse material audiofônico não altera ou modifica o conteúdo do guia, apenas narra. Combinando e variando os alimentos por refeição e durante a semana. Saber como combinar os alimentos para preparar as refeições da criança com alimentos in natura ou minimamente processados é fundamental para oferecer uma alimentação adequada e saudável. Veja abaixo algumas opções para almoço e jantar e café da manhã e lanche. Almoço e jantar. A diversidade da alimentação ajuda na construção de uma alimentação adequada e saudável, com oferta de diferentes nutrientes e contribui para a prevenção de deficiências nutricionais, como a anemia e a deficiência de vitamina A. Para garantir a variedade necessária de nutrientes para a criança, sempre que possível, monte o prato dela combinando um alimento de cada grupo: feijões, cereais ou raízes ou tubérculos, carnes ou ovos, legumes e verduras. No caso de legumes e verduras, quando possível, pode-se colocar mais de um alimento desse grupo. Se esses alimentos estiverem presentes na refeição da família, fica fácil arrumar o prato da criança. Coloque uma pequena quantidade de cada alimento no prato e observe a aceitação da criança, respeitando seus sinais de fome e saciedade. Se ela quiser mais, coloque um pouco mais de alimento no prato. Se ela não quiser mais, pare de oferecer. Figura 35. Exemplo de prato com alimentos de todos os grupos. A figura mostra um prato servido com uma refeição almoço, rodeado de 4 círculos. No primeiro círculo acima está escrito carnes e ovos, carne bovina, carne de frango, carne suína, carne de cordeiro, peixe, miúdos, ovos e outras carnes. No círculo da direita nós temos escrito cereais, raízes e tubérculos, aipim, inhame, batata inglesa, batata baroa, batata doce, cará, angu, milho, arroz e outros. No círculo de baixo, nós temos escrito o seguinte: feijões, feijão fradinho, feijão preto, feijão rajado, feijão vermelho, feijão de corda, lentilha, ervilha e grão de bico. E, por último, no círculo da esquerda, nós temos legumes e verduras: abóbora, abobrinha, cenoura, chuchu, couve-flor, quiabo, maxixe, jiló, espinafre, couve, bertalha, grão, entre outros. A figura do guia mostra um exemplo de refeição feita com alimentos in natura ou minimamente processados. Tem um cereal, o arroz, um tipo de feijão, o mulatinho, 2 alimentos do grupo de verduras e legumes, a bertalha e a abóbora, e um alimento do grupo de carnes e ovos, o ovo mexido. Uma combinação saudável e colorida, formando um belo prato. Para completar a refeição, pode-se oferecer um pedaço de fruta, junto ou logo após a refeição. A maioria das frutas contém vitamina C, que facilita o aproveitamento do ferro do feijão e das verduras pelo organismo, ajudando a prevenir a anemia. Se em algum dia tiver um alimento do grupo dos cereais, como o arroz, e o outro do grupo de raízes e tubérculos, como batata, pode-se colocar um pouco de cada. Quanto ao grupo dos legumes e verduras, pode-se colocar pelo menos um tipo no almoço e outro tipo no jantar, mas se quiser colocar mais de um alimento desse grupo, mais variada será a refeição. Ao longo do dia e no decorrer da semana, sempre que possível, ofereça os 4 grupos e varie os alimentos dentro de cada grupo. Recomenda-se escolher os alimentos que estão na safra, pois são mais saborosos, nutritivos e baratos. Se a alimentação da família for saudável, a comida da criança não precisa ser diferente da comida da família. Essa prática facilita o dia a dia de quem cozinha e faz a criança se acostumar com a alimentação da família. Em alguns casos, basta modificar a consistência. Por exemplo, feijão pode ser amassado com um garfo. Cereais, raízes, tubérculos, legumes e verduras podem ser oferecidos à criança amassados com o garfo ou em pedaços bem cozidos e macios.
Carnes podem ser oferecidas em pequenos pedaços ou bem desfiadas. Para as famílias acostumadas a temperos muito picantes e ao uso de pimentas, uma boa solução é separar um pouco da comida para a criança antes de acrescentar esses tipos de tempero. Conforme a criança cresce e se adapta aos hábitos alimentares da família, de vez em quando pode ser que ela se alimente com refeições que não tenham os 4 grupos de alimentos, mas que também são preparados com alimentos in natura ou minimamente processados, sendo, portanto, saudáveis. Alguns exemplos dessas refeições são: mujica de peixe, prato típico do norte feito com peixe, temperos e farinha de mandioca. Escondidinho de frango, comum no Nordeste e em outras partes do Brasil, feito com purê de batata ou aipim, macaxeira, mandioca, ou abóbora e frango desfiado. Galinhada, típico do Centro-Oeste, é feito com arroz, galinha e muitos temperos. Bambá de couve, sopa mineira em pedaços com fubá, couve e carne suína. Arroz carreteiro, prato típico do Sul, feito com arroz, carne de sol ou charque e temperos. Figura 36. Exemplos de pratos prontos. As imagens trazem quantidades de alimentos para diferentes faixas etárias. As refeições estão em pratos de sobremesa. Na imagem é possível observar 4 pratos distintos, servidos com porções de refeições e um texto com as refeições listadas. No prato 1, nós temos mandioca amassada, ervilha amassada, fígado bovino picado e chicória refogada. No prato 2, angu, feijão carioca, frango e quiabo cozido. No prato 3, arroz, feijão preto, carne moída, beterraba e taioba. E no prato 4, macarrão, feijão marrom, peixe desfiado e cenoura. Café da manhã e lanche. Nas pequenas refeições como café da manhã, lanche da manhã e lanche da tarde, o leite materno continua sendo um alimento importante e deve ser oferecido até 2 anos ou mais de idade, sempre que a criança quiser. Após 6 meses de idade, além do leite materno, ofereça alguma fruta no meio da manhã e no meio da tarde à criança. Após 1 ano de idade, pode-se alternar, oferecendo em alguns dias um alimento do grupo dos cereais, raízes ou tubérculos no lugar da fruta, conforme o hábito da família. Se for do costume familiar comer verduras e legumes nesses horários, a criança também pode recebê-los. Os únicos alimentos não recomendados em nenhuma das refeições são os alimentos ultraprocessados. A alimentação da criança em cada faixa de idade. As orientações apresentadas até agora devem ser levadas em conta no cuidado de todas as crianças, independentemente da idade. Além dessas, há algumas orientações para cada faixa de idade. Mas não se esqueça de que cada criança é única e tem seus gostos e reações próprios. Se for preciso, adapte as orientações a seguir em função de cada criança. Aos 6 meses de idade. Por volta dos 6 meses, a maioria das crianças está pronta para começar a comer novos alimentos. Este é o momento em que tudo é novidade: os sabores e a consistência sólida dos alimentos, a colher, o prato. A família deve buscar fazer com que essa experiência seja a mais agradável possível. Pode acontecer de, ao oferecer a comida, a criança cuspir, parecendo não gostar. Mas isso ocorre porque, desde que nasce, para poder mamar no peito, a criança faz o movimento de colocar a língua para fora. Esse movimento diminui a partir de 4 ou 5 meses, mas ainda pode estar presente aos 6 meses, causando a impressão de recusa do alimento. Nessa idade, os dentes estão surgindo, mas mesmo que a criança ainda não tenha os dentes, ela conseguirá aceitar a comida amassada com um garfo. Desenvolvimento e sinais de fome e saciedade da criança aos 6 meses de idade. Aspectos do desenvolvimento infantil relacionados com a alimentação. Senta com pouco ou nenhum apoio. Diminui o movimento de empurrar com a língua os alimentos para fora da boca. Mastiga. Surgem os primeiros dentes. Sinais de fome e de saciedade mais comuns são: sinais de fome. Chora e se inclina para frente quando a colher está próxima. Segura a mão da pessoa que está oferecendo a comida e abre a boca. Sinais de saciedade. Vira a cabeça ou o corpo. Perde interesse na alimentação. Empurra a mão da pessoa que está oferecendo a comida. Fecha a boca, parece angustiada ou chora. O que oferecer? O leite materno deve continuar a ser oferecido até 2 anos ou mais, não sendo necessário dar leite de vaca ou fórmula infantil.
os novos alimentos devem complementar o leite materno e não o substituir. Nessa idade, a criança deve começar a receber 3 refeições que podem ser almoço ou jantar e 2 lanches, ou almoço, jantar e 1 lanche. Não há regra sobre qual refeição iniciar primeiro. O importante é que, ao completar 7 meses, ela já esteja recebendo 3 refeições. Figura 38. Exemplo de alimentação de uma criança de 6 meses de idade. Na figura nós podemos observar uma mãe sentada em uma cadeira de amamentação com seu filho no colo, amamentando. E ao lado nós temos 3 círculos, um contendo uma fruta, banana, outro um pires com algumas opções de alimentação salgada. Abaixo, no último círculo, nós temos banana amassada e outras bananas em pedaços bem pequenos. E ao lado esquerdo, nós temos um círculo contendo um copinho de água e uma legenda abaixo escrito: ofereça água ao longo do dia. Como oferecer? Coloque no prato pequenas quantidades dos alimentos. Você pode começar com cerca de 1 colher de sobremesa de um alimento de cada grupo. Essa quantidade é apenas um ponto de partida. Pode ser que a criança não aceite tudo ou queira mais um pouco, podendo chegar a 3 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. Os alimentos devem ficar separados e bem amassados com um garfo, e não devem ser liquidificados nem peneirados. As carnes devem ser bem cozidas e oferecidas em pedaços pequenos, picados ou desfiados. Alimentos crus, como frutas e alguns legumes, podem ser raspados ou amassados. Se a criança recusar algum alimento, espere alguns dias e volte a oferecê-lo junto com alimentos de que ela já gosta. Se ela continuar a recusá-los após várias tentativas, experimente mudar a forma de preparo. Ela não gostou da cenoura amassada? Tente oferecer em pedaços maiores para que ela possa pegar com a mão. Se a comida estiver um pouco seca, adicione um pouco do caldo do cozimento dos legumes, dos feijões ou das carnes. Preparações úmidas são mais facilmente aceitas, já que a mastigação ainda está sendo desenvolvida. Ajude a criança a se alimentar, mas deixe que ela use as mãos para segurar o alimento ou uma colher de tamanho adequado para pegá-los. Mantenha contato visual com ela. Figura 39. Exemplo de diferentes formas de oferta de um alimento. Na figura nós temos um pires servido de cenoura, picada em pequenos pedaços e, ao lado, alguns pedaços de cenoura em rodela. Em amplo espectro, nós temos uma criança comendo uma refeição com o auxílio das mãos. A alimentação da criança ao longo do dia. Abaixo nós temos uma tabela com um exemplo da alimentação de uma criança de 6 meses de idade ao longo do dia. Na coluna esquerda está escrito: leite materno pode ser oferecido sempre que a criança quiser. E como exemplo de café da manhã, nós temos leite materno, de lanche da manhã uma fruta e leite materno. No almoço, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um alimento ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras e um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta, uma quantidade aproximada de 2 a 3 colheres de sopa no total de cada uma dessas porções de alimentos. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. Como exemplo de lanche da tarde, a tabela apresenta uma fruta e leite materno. Na janta, leite materno e antes de dormir, novamente leite materno. Entre 7 e 8 meses de idade. À medida que a criança cresce, desenvolve outras habilidades, como sentar sem apoio, aceitar alimentos com consistência mais firme ou em pedaços pequenos. Ela repara cada vez mais no prato e nos alimentos que está recebendo e aceita maior variedade e quantidade de comida. Aspectos do desenvolvimento infantil relacionados com a alimentação. Senta sem apoio, pega alimentos e leva à boca, surgem novos dentes. Sinais de fome e de saciedade mais comuns. Sinais de fome. Inclina-se para a colher ou o alimento, pega ou aponta para a comida. Sinais de saciedade. Come mais devagar, fecha a boca ou empurra o alimento.
fica com a comida parada na boca, sem engolir. O que oferecer? O leite materno deve continuar a ser oferecido segundo a vontade da criança, sem substituir almoço e jantar. Ele pode ser oferecido entre as refeições e continua sendo o principal alimento da criança. Se a criança ainda mama no peito, não é necessário substituir ou complementar o leite materno com leite de vaca ou fórmula infantil ou outras bebidas lácteas. Passe a ofertar 4 refeições: almoço, jantar e 2 lanches contendo fruta. Varie os sabores e apresente novos alimentos. Prefira os alimentos típicos da sua região e que estejam na época. Eles costumam estar mais baratos nas feiras, nos sacolões e nos mercados. Figura 41. Exemplo de alimentação de uma criança entre 7 e 8 meses de idade. Na figura nós podemos observar uma mãe amamentando seu filho e 5 círculos. No círculo da esquerda superior temos um copinho de água, na direita superior temos uma fruta à mamão, amassada e também pequenos pedaços. Logo abaixo nós temos uma opção de comida salgada, com os alimentos levemente picados. Posteriormente, nós temos uma figura com uma fruta pera e pequenos pedacinhos. O último círculo ele representa um pires de comida, onde a gente pode observar arroz, feijão e outras categorias de alimentos picados em pequenos pedaços. Como oferecer? Ofereça alimentos menos amassados do que antes ou bem picados, de acordo com a aceitação da criança. Coloque quantidades um pouco maiores do que as oferecidas quando a criança tinha 6 meses, sempre respeitando seus sinais de fome e saciedade. Nessa idade, a criança pode aceitar de 3 a 4 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. Arrume os alimentos lado a lado, para o prato ficar mais bonito e a criança aprender os diversos sabores e cores dos alimentos. Ofereça alguns alimentos macios em pedaços grandes o suficiente para que a criança possa pegar com as próprias mãos e tentar comer sozinha. Dê uma colher pequena para a criança para estimular o movimento de levá-la até a boca. Se ela preferir pegar com as mãos, não há problema. Alimentação da criança ao longo do dia. A tabela apresenta uma coluna escrito: leite materno pode ser oferecido sempre que a criança quiser. Como uma opção de café da manhã, ela dá o exemplo de leite materno. Como lanche da manhã e da tarde, ficam as opções entre fruta e leite materno. A linha entre almoço e jantar está escrito o seguinte: é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. E logo abaixo ela escreve: junto à refeição pode ser dado um pedaço pequeno de fruta, quantidade aproximada entre 3 a 4 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter uma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. E antes de dormir, fica a opção de leite materno. Entre 9 e 11 meses de idade. A criança continua ganhando mais habilidades e desenvoltura. As novidades não param. Ela provavelmente está engatinhando e talvez até andando com algum ou nenhum apoio. Começa a fazer movimentos de pinça com a mão, o que permite que ela segure pequenos objetos e alimentos. É capaz de levar a colher à boca, dá dentadas e mastiga melhor os alimentos mais duros. Apesar de conseguir comer de forma independente, ainda precisa de ajuda. A comida oferecida deve acompanhar essas mudanças. Deve-se encorajar a criança para que ela pegue os alimentos com as mãos, estimulando o movimento de pinça e também ensiná-la a cortar os alimentos com os dentes da frente para estimular o crescimento e desenvolvimento da mandíbula. Embora o leite de peito continue a ser muito importante para a criança, a comida começa a ter uma maior contribuição para atender às necessidades de nutrientes e energia que a criança precisa para o seu crescimento. Então, nesse momento, deve-se ter muita atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e à quantidade de comida que ela está comendo. Aspectos do desenvolvimento infantil relacionados com a alimentação. Engatinha ou anda com apoio. Faz movimentos de pinça com a mão para segurar objetos. Pode comer de forma independente, mas ainda precisa de ajuda. Dá dentadas e mastiga os alimentos mais duros. Sinais de fome e saciedade mais comuns. Sinais de fome. Aponta ou pega alimentos.
Fica excitada quando vê o alimento. Sinais de saciedade. Come mais devagar, fecha a boca ou empurra o alimento. Fica com a comida parada na boca, sem engolir. O que oferecer? Os tipos de refeições continuam os mesmos após os 9 meses. Almoço, jantar e 2 lanches com frutas. A criança deve continuar a receber o leite materno quando desejar. Continue variando os alimentos e experimentando novas formas de preparo. Como oferecer? A criança já pode receber alimentos picados na mesma consistência dos alimentos da família. As carnes podem ser desfiadas. Coloque quantidades um pouco maiores do que as oferecidas quando a criança tinha 7 a 8 meses de idade. Nessa idade, a criança pode aceitar de 4 a 5 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. Encoraje a criança a pegar os alimentos com a mão para estimular os movimentos com as pontas dos dedos. Alimentação da criança ao longo do dia, entre 9 e 11 meses de idade. Na primeira coluna está escrito que o leite materno pode ser oferecido sempre que a criança quiser. E logo abaixo tem um círculo com um copinho de água, escrito ao lado, ofereça água ao longo do dia. Como um exemplo de café da manhã, fica a opção de leite materno. Para lanche da manhã e da tarde, fruta e leite materno. Como uma opção de almoço e jantar, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimento do grupo dos legumes e verduras, e um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta, quantidade aproximada de 4 a 5 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. E antes de dormir fica como opção leite materno. Entre 1 e 2 anos de idade. Grandes mudanças ocorrem a partir de 1 ano. Uma delas é a redução da velocidade do ganho de peso. No primeiro ano, a criança triplica de peso. Por exemplo, uma criança que nasce pesando 3 quilos passa a pesar aproximadamente 9 quilos ao completar 1 ano. Dos 12 aos 24 meses, ela ganha bem menos, entre 2,5 quilos a 3 quilos ao longo de todo o ano. A criança também aprende a andar e fica bastante curiosa com o ambiente ao seu redor. Isso faz com que a hora da refeição e os alimentos se tornem menos interessantes. Ela aprende a falar e já consegue pedir os alimentos de sua preferência. Controla melhor a colher e segura o copo com as 2 mãos, desenvolvendo a capacidade de se alimentar sozinha. Novos dentes surgem e a capacidade de triturar alimentos mais sólidos fica ainda mais desenvolvida. No decorrer do 2º ano de vida, ela pode resistir a experimentar novos alimentos ou recusar alimentos de que gostava anteriormente. Essa situação não é permanente, e a aceitação pode melhorar com a oferta repetida ou com a modificação das formas de preparo. Nessa fase, é comum a família achar que a criança não está comendo direito e ficar preocupada com isso. Para fazer com que ela coma mais, sem perceber, é comum a família usar formas inadequadas para oferecer alimentação, como fazer ameaças e chantagens e dar mais frequentemente os alimentos preferidos da criança, mesmo que eles não sejam saudáveis. Outra prática comum é distrair a criança com TV, celular ou outros equipamentos eletrônicos. Isso deve ser evitado, pois faz com que ela não preste atenção aos alimentos e coma além do necessário. Nessa idade, aumenta a interação das crianças na creche, em festas e em passeios. Nessas ocasiões, é comum o contato com guloseimas como doces, balas, pirulitos e chocolates. Para evitar a oferta de açúcar e alimentos ultraprocessados, uma boa estratégia é levar de casa opções como fruta ou outro alimento de que a criança goste. Para saber mais sobre como lidar com situações de alteração da rotina, veja a seção Alimentação Adequada e Saudável, lidando com os desafios do cotidiano desse guia. Aspectos do desenvolvimento infantil relacionados com a alimentação. Anda com algum ou nenhum auxílio. Come com colher. Segura o alimento com as mãos. Segura o copo com ambas as mãos. Apresenta maior habilidade para mastigar. Os dentes molares começam a aparecer. Sinais de fome e de saciedade mais comuns. Sinais de fome.
Combina palavras e gestos para expressar vontade por alimentos específicos. Leva a pessoa que cuida ao local onde os alimentos estão. Aponta para eles. Sinais de saciedade. Balança a cabeça, diz que não quer, sai da mesa, brinca com o alimento, joga-o longe. O que oferecer? Além do leite materno, a criança recebe o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. No lanche da tarde, em alguns dias da semana, a fruta pode ser substituída por um alimento do grupo de raízes e tubérculos, como mandioca, batata doce, inhame ou do grupo de cereais, como pão caseiro ou francês. Por exemplo, um dia você pode oferecer o leite do peito e uma fruta, e no outro, leite do peito e uma batata doce cozida. Legumes e verduras também podem ser oferecidos nessas refeições, se isso for do hábito da família. Não é necessário substituir o leite materno pelo leite de vaca ou fórmula infantil. Derivados do leite, como queijos e coalhadas, e o leite de vaca podem ser utilizados como ingredientes em receitas feitas em casa desde os 6 meses de idade. Como oferecer? Ofereça os alimentos em pedaços maiores e na mesma consistência da comida da família. Nessa idade, a criança pode aceitar de 5 a 6 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. Estimule a criança a comer sozinha. Continue ampliando a variedade de alimentos oferecidos. Estabeleça um local tranquilo para a criança se alimentar e evite distraí-la com equipamentos eletrônicos. Alimentação da criança ao longo do dia, entre 1 e 2 anos de idade. A primeira coluna apresenta como uma opção que o leite materno pode ser oferecido sempre que a criança quiser. Como opção de café da manhã, fica fruta e leite materno ou cereal, pães caseiros ou processados, aveia, cuscuz de milho e leite materno, ou raízes e tubérculos, aipim, macaxeira, batata doce, inhame e leite materno. Como uma opção de lanche da manhã, fica entre fruta e leite materno. Agora, para almoço e jantar, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo de feijões, um ou mais alimento do grupo dos legumes e verduras e um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição pode ser dado um pequeno pedaço de fruta. A quantidade aproximada é entre 5 e 6 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. Agora, para lanche da tarde, nós temos as seguintes opções: leite materno e fruta ou leite materno e cereal. Opções entre pães caseiros, pães processados, aveia, cuscuz de milho, ou raízes e tubérculos, que pode ser aipim ou macaxeira, batata doce e inhame. Antes de dormir, leite materno. Depois de 1 ano de vida, até por volta dos 2 anos, o leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes. Estima-se que 2 copos, 500 ml, de leite materno no 2º ano de vida fornecem quase toda a necessidade de vitamina C e praticamente a metade da quantidade necessária de vitamina A, além de boa quantidade de proteínas e energia. O leite materno continua a ser fonte de proteção natural contra doenças infecciosas. E esse foi mais um episódio do Narrações, o projeto onde Nós da Nutrição narra documentos que são relevantes no contexto de alimentação e nutrição. Nos próximos capítulos, a Tayana vai dar continuidade na narração do documento do Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos. Obrigado por vocês nos ouvirem até aqui e vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou em contato @nozdanutrição.com.br. Um abraço e até a próxima.